Bom dia, sétimo ano. Como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela, nova professora de geografia de vocês. Como vocês estão nessa quarentena? Espero que estejam todos bem, estão conseguindo estudar direito. Gente, deixa eu dar um aviso para vocês. Como eu sou professora nova, eu ainda não tive acesso às atividades que vocês fizeram. Então, eu não sei aonde vocês pararam nas atividades, quem não entregou, quem entregou. E eu vou conferir isso essa semana ainda, tá? Assim que eu tiver novidades, eu mando para vocês. Mas não precisam se preocupar. Porque como eu entrei agora, eu vou ter um prazo um pouquinho maior para poder passar alguma recuperação, alguma coisa que for necessária, tá? Nós vamos trabalhar sempre com base no livro de vocês. Então, sempre tragam o livro de vocês para nossa aula. Deem um pausa no vídeo e vão lá na página que eu vou indicar, acompanhem com a leitura, faça o seu resumo. Em cima dessa minha aula, você vai pausando e vai anotando no seu caderno e depois me mande as fotos daquilo que você fez a anotação, tá bom? O nosso conteúdo de hoje está lá no capítulo 9, página 229. Capítulo 9, página 229, tá? Eu sempre vou ficar movendo assim a minha imagem, porque eu preciso acompanhar com vocês aqui o slide, tá bom? Então, o tema da nossa aula de hoje é recursos naturais e exploração no espaço brasileiro. Será que o Brasil ele tem muitos recursos naturais? Quando você olha para o Brasil e olha para os outros lugares do mundo, você acha que o Brasil tem muitos recursos naturais? Bom, ele tem muitos recursos naturais. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver, ó, que você tem os minerais, você tem os animais, você tem as frutas, você tem, enfim, a energia eólica, você tem uma infinidade de recursos naturais que geram alguma economia, algum recurso financeiro, tá? Descendo, a gente vai parar essa parte de extrativismo vegetal e mineral. Quando a gente fala sobre extrativismo vegetal e mineral, é justamente quando as pessoas utilizam desses meios naturais, esses meios da natureza, para poder ter algum recurso financeiro. Então, quando a gente fala sobre vegetal, é sobre essa parte mais de alimento. E mineral são os minérios que você encontra na natureza. E esse extrativismo, então, é justamente essa extração, essa retirada desses vegetais e desses minerais. Vamos acompanhar? Extrativismo vegetal. Vamos entender um pouquinho. Bom, o extrativismo vegetal, ele está em maior quantidade no norte do país. Então, lá no norte do país, no Pará, no Amazonas, você tem esse extrativismo vegetal muito forte. Um exemplo dele é a madeira. O Brasil ele é muito rico em madeira. E ele sempre foi, desde a colônia, os portugueses pegavam muito pau-brasil e levavam para fora para vender e fazer outros materiais, outros móveis, outros objetos. Então, um forte vegetal, justamente nesse extrativo, é a madeira lá no norte do país. O Brasil é um grande exportador de produtos florestais, então o Brasil ele exporta muito esses produtos que tem na floresta, principalmente lá no norte do país. E atividades como exportação de madeira, látex, etc., garantem o sustento de muitas famílias. Então, você tem pessoas utilizando de recursos naturais, extrativismo vegetal, para que consigam se alimentar, gerar uma renda, para que consigam gerar empregos e também para que consigam movimentar a economia naquele lugar do país, que é o norte do país. Descendo, nós vamos para o extrativismo mineral. Quando a gente fala sobre extrativismo mineral, gente, são os minérios, tá? A água, o ferro, o ouro, são todos minérios que têm abundância no Brasil. O destaque nós damos para o ouro e para o ferro. O Amazonas também tem muitos recursos minerais. Minas Gerais também tem. Quando a gente fala de Minas Gerais, a gente pode lembrar daquela cidade chamada Ouro Preto.
Quando a gente fala de Ouro Preto, gente, é uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, no sul de Minas Gerais, que ela teve uma extração de ouro, ou seja, uma retirada de ouro muito intensa pela Europa, principalmente por Portugal, né? Então as pessoas retiravam o ouro daquele lugar, mandavam lá para Portugal. Então Portugal, Inglaterra, vários países da Europa são riquíssimos e são muito bonitos, com muitos monumentos históricos ricos, graças ao ouro do Brasil que foi explorado nessa época. Então, por exemplo, Ouro Preto era uma região que você tinha muito ouro. Tipo assim, professor, então quer dizer que eu tô andando aqui na rua, de repente eu vejo um ouro? Sim, era bem assim. Por isso que a região é conhecida como Ouro Preto, porque era um ouro escuro que precisava ser lavado para você conseguir ver realmente o ouro. Então era uma região muito rica, que hoje em dia é uma região histórica, mas que na época contribuiu muito para a Europa no modo geral. O Brasil com a maior reserva mundial de nióbio. Gente, esse nióbio, ele é um aço muito resistente, muito resistente. Ele é um aço próprio para poder fazer objetos e utensílios com aços muito fortes. Esse nióbio é um minério encontrado no Brasil, que tem muito no Brasil, muito no Brasil até hoje. E você consegue fazer com esse nióbio, por exemplo, o catéter, que é aquele objeto para você usar no coração. Consegue fazer até turbina de avião. Precisa ser um material mais grosso, mais denso, né? Esse nióbio é perfeito para isso. Então, o Brasil ainda tem esses recursos minerais que ainda garantem uma boa questão lucrativa financeiramente para o país. O Brasil está entre os 5 maiores em questão de água doce, ou seja, a água também é um mineral, né? E dentre todos os países, continentes, o Brasil é o quinto que está entre os 5 que tem a maior parte de água doce. Vamos continuar. Sobre a agropecuária brasileira. Gente, a agropecuária brasileira é muito importante. Importante não só para o Brasil, mas também importante para o mundo. Por quê? Porque do Brasil saem, sim, alimentos que vão para fora. Do Brasil saem, sim, carnes que vão para fora. Então, isso é muito importante. Tá vendo que na imagem você tem uma parte muito diversificada? No meio você tem os gados, você tem as frutas, você tem ali algumas sementes, você tem aqui as hortaliças embaixo. Então, é uma parte muito importante para a economia do Brasil, porque essa questão da agropecuária, ela serve tanto para o próprio Brasil, para a gente se alimentar, como também para vender para fora. E como o Brasil é um país que tem muitos espaços verdes, o solo do Brasil é muito fértil para a plantação, coisa que alguns outros países ou continentes não são muito férteis. O Brasil ele é muito fértil para a plantação. E quando as pessoas sabem cuidar desse solo e tratar desse solo, essa plantação fica ainda melhor. Então vamos seguir. A agropecuária brasileira é uma das que mais cresce no mundo, porque o mundo, gente, ele tem essa necessidade de se alimentar. Então, se o Brasil ele tem esses alimentos para poder vender, por que não comprar do Brasil, né? Contribui para a necessidade mundial de alimentos, ou seja, o mundo todo necessita de alimentos, então o Brasil acaba contribuindo para o mundo inteiro. Tanto que o Brasil ele exporta frango para a China. Então, exporta alimentos para fora do mundo, né? Fora do Brasil, quer dizer, desculpe. E um exemplo muito forte de agropecuária no Brasil é justamente essa plantação de café, lá em Minas e em São Paulo. Se a gente parar para pensar, antigamente as maiores economias do Brasil eram Minas e São Paulo. Minas e São Paulo, Minas e São Paulo, justamente com o café. Por quê? Porque é um solo muito bom, é um solo bem fértil para essa plantação. As pessoas têm terrenos e fazendas enormes justamente para essa plantação. Por quê? Porque sabem plantar, porque o solo é fértil e também porque elas dependem daquele recurso, da água. Vamos continuar aqui. Pecuária.
Gente, quando a gente fala sobre pecuária, a gente fala justamente, ó, tá vendo na imagem, hein? Dos gados. Quando a gente fala lá em, voltando aqui no slide, quando a gente fala lá sobre agropecuária, não é só dos animais, também é dos alimentos. Agora, quando é sobre pecuária, é dos animais, tá? Minas Gerais tem o segundo maior rebanho bovino do mundo, do Brasil. Ou seja, Minas Gerais, ela tem muitos bois, ela tem um rebanho bovino muito grande. Ela é o segundo lugar do Brasil todo. O primeiro lugar é Mato Grosso do Sul e o segundo é Minas Gerais. Então, quando você tem essa essa questão de muitos bois, de uma questão bovina muito grande, muito intensa no estado, quer dizer que aquele estado ele é referência para poder o quê? Vender essa carne bovina para os mercados brasileiros e também para os mercados internacionais. Minas tem a maior produção de leite do país, ou seja, ao mesmo tempo que ela está em segundo lugar por ter essa questão de muitos bois e rebanho bovino, ela está em segundo lugar nessa questão, em primeiro lugar nessa questão de leite. Então, ela é o primeiro o primeiro estado, o mais forte estado do Brasil todo com essa questão de leite. Mudanças climáticas. Com a necessidade de abrir espaços e desmatar para o plantio e cuidados com o gado, o clima sofre. Ou seja, gente, vamos pensar que é o seguinte: para a pessoa plantar, colher, criar animais, para ela sobreviver disso, vender isso, ela precisa ter um bom espaço campesino, ela precisa ter um bom espaço lá no campo. Como assim um bom espaço? Bom, ela precisa que chova, ela precisa que o solo fique fértil, ela precisa que aquele espaço descanse, ela precisa que aquele espaço esteja bom. Só que, por exemplo, bom, vamos supor que nós moramos em Minas Gerais e nós somos o segundo lugar com o maior rebanho bovino do Brasil. Então, quer dizer que se eu moro em Minas Gerais e tenho o segundo maior rebanho bovino do Brasil, eu preciso abrir espaços, né, na minha cidade, abrir terrenos na minha cidade para que o meu boi consiga circular com maior facilidade, para que eu consiga até ter mais animais. Então acaba desmatando. Então quando você desmata aquele lugar e você limpa o lugar, deixa limpo para o gado, para ele se alimentar, você acaba desmatando aquele espaço. E quando você desmata aquele espaço, a natureza sofre. Porque, por exemplo, se antes você tinha árvores nesse espaço aí onde estão esses bois, então você tinha uma questão de um ar mais limpo, você tinha uma questão desse ciclo da água mais intenso. Agora que o espaço está todo limpo, só com aquela graminha para o gado poder se alimentar, pode ser que chova até menos. E quando chove menos, os recursos pioram. E quando chove menos, o solo fica menos fértil. Quando chove menos, eles conseguem plantar menos e colher muito menos também. Então, ó, com isso, há um problema em todo o ciclo, como a ausência de chuvas e pastos secos. Então, por exemplo, se não chove, o pasto fica seco, o gado não consegue se alimentar e a pessoa perde aquela venda que seria muito lucrativa. Só um minuto. Gente, o conteúdo é esse. Espero que vocês tenham entendido a importância dessa questão da agricultura para a economia do Brasil e também para a economia do mundo, sabendo que o Brasil ele contribui para essa economia, porque ao mesmo tempo que o Brasil ele é muito rico nessas questões naturais, muito rico nessas questões minerais, o Brasil também exporta, o Brasil também contribui para fora do país. Sabemos que o Brasil é um território muito rico, porque ele é um território muito fértil, é um território que tem muita água doce, é um território que é propício para que você plante e para que você colha. Além de ser um solo muito fértil, o Brasil também é rico em minerais. É rico até hoje em minerais. Então você pensa, é um país que tem uma parte de solo muito fértil,
que dá para você plantar e colher com muita facilidade, caso você consiga trabalhar ali aquele solo, dando descanso para aquele solo. E também o Brasil é muito rico nessa questão de mineral. Então a gente tem que entender a importância dessa riqueza do Brasil, dessa importância do Brasil para o mundo. Por quê? Países fora do Brasil dependem do Brasil para se alimentar, porque eles compram os alimentos do Brasil. Dependem do Brasil para poder fazer objetos, por exemplo, com aço, com nióbio, que tem muito no Brasil. Então o Brasil é importante tanto para a alimentação interna, ou seja, dentro do país, como para a alimentação externa. Conseguiram entender isso, gente? Espero que o conteúdo tenha ficado claro para vocês. Caso vocês não tenham entendido, podem me chamar. Professora, não entendi o conteúdo. Professora, pode me explicar de novo que eu vou explicar com certeza, tá? Mais uma vez, lembrando, vão pausando o vídeo e vão fazendo anotações no caderno de vocês, tá? Me mandem essas anotações que eu quero dar uma olhada para ver se vocês estão conseguindo acompanhar a aula, beleza? Então, vocês têm até a próxima aula nossa para vocês me mandarem esses resumos para eu poder analisar, tá bom? Obrigada e tchau.